Você trouxe aqui para nós hoje, você, telespectador, é ansioso ou não? Acho que a maioria é, né? Eu posso confessar que eu sou ansioso por muitas coisas que eu faço. Então o Fernando trouxe aqui 10 maneiras para controlar a sua ansiedade. Vai detalhar as 10 aqui para nós, Fernando? Depois nós vamos detalhando, aos poucos você vai perguntando, mas é só lembrar, viu gente, que a ansiedade é uma doença que, segundo a Organização Mundial de Saúde, está em torno de 7% da população mundial está com esse transtorno de ansiedade generalizada. 7%? 7%, que é a chamada TAG, transtorno de ansiedade generalizada. É uma ansiedade que virou doença. Olha bem, gente, ela virou doença. Por quê? Porque a ansiedade é uma coisa que a pessoa sente que é necessária ainda para a vida do ser humano. Quer dizer, o ser humano, se não tiver ansiedade, ele não faz nada na vida. Podemos dizer, então, que é um dos maiores males da sociedade? Da humanidade até? Exato, é um dos maiores, junto com a obesidade e a depressão. Então, na realidade, 3 males que estão tomando conta do nosso planeta é a ansiedade, a obesidade e a depressão, os 3. Tá? Mas procure entender que a ansiedade, antes de virar doença, ela é uma coisa necessária para a nossa sobrevivência, viu, Faria? 7% mundial. E no Brasil, tem uma estatística? No Brasil o governo ele não faz muito bem essas estatísticas, mas alguns órgãos, por exemplo, que é a Associação de Psiquiatria, por exemplo, ela diz o seguinte, que entre 6% a 9% da população brasileira tem um transtorno de ansiedade. Tá? Que é essa ansiedade que a gente chama de patológica. Tá? Porque a ansiedade normal ela é necessária para a vida, né, Faria? A pessoa, por exemplo, quando ela vai enfrentar um vestibular, enfrentar um concurso público, ou, por exemplo, os policiais, quando vão enfrentar uma ocorrência, tá? Existe na pessoa, a pessoa entra no estado de ansiedade. Esse estado de ansiedade, ele libera neurotransmissores e alguns hormônios importantes para fazer com que a pessoa fique em estado de alerta máximo, tá? Tanto alerta físico quanto mental. Então, quer dizer, é importante. Agora, isso para quê? Para um perigo que é iminente, quer dizer, uma coisa real, é um medo que está ali no presente. Por exemplo, você vai enfrentar uma prova, vai enfrentar uma ocorrência policial, tá certo? Vai enfrentar um ladrão em um assalto, uma coisa e tal. Tá? Agora, a ansiedade que nós estamos falando, que é essa que vai para o lado da parte patológica do negócio, é essa ansiedade que você não sabe definir por quê. Quer dizer, um medo que está lá no futuro, tá certo? E a pessoa não sabe definir. Bom, eu não sei por quê. Eu tenho medo de morrer? Tenho. Eu tenho medo de ficar doente? Eu tenho medo de ter um câncer? Quer dizer, uma coisa que não está no seu poder, você poder resolver. Então, quer dizer, é uma coisa indefinida, tá? Uma coisa que te incomoda, que fica trazendo para você alguns sintomas físicos, viu, Faria? Porque a ansiedade, ela tem sintoma físico, tá? Então, a pessoa que tem muita sudorese na mão, que tem um ataque cardíaco, aquela pessoa que vive com problema, até não consegue dormir direito, tem insônia, tem problema intestinal, tá certo? Retenção de fezes, por exemplo, que é prisão de ventre. Então, quer dizer, é uma série de sintomas físicos para essa ansiedade patológica. Tem tratamento? Tem tratamento, tá? E aí a pessoa busca um profissional, tem tratamento médico, com medicamento e tratamento também com psicoterapia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E todos nós temos medo em relação ao futuro, Fernando? Ô Faria, é normal esse medo. Tá? Geralmente, a pessoa, por exemplo, quando ela está ficando idosa, ela começa a ter medo de quê? De morrer. É normal isso, aquela ansiedade, meu irmão morreu, meu outro irmão já faleceu, tal. É inevitável não pensar nisso. Isso, e eu sou o próximo da fila, vamos dizer assim. Então, quer dizer, a ansiedade, ela é natural no ser humano. O ser humano convive. Por quê? Porque o ser humano, viu, gente, é o único animal no planeta Terra que consegue pensar no futuro. Só o fato, Faria, da gente pensar no futuro, muitas vezes a gente fica ansioso. Porque o futuro, gente, ninguém controla. E se ninguém controla, a gente não tem que preocupar com isso. Acaba sendo incerto totalmente. Incerto, é incerto. Então, se é incerto, gente, a gente coloca aquilo lá na mão de Deus. Tá? Não tem como você controlar.
Você só controla o que é real. Por exemplo, eu vejo uma cascavel aqui na minha frente, ó. Tá aqui. Aí tudo bem, eu sinto medo, mas é um medo real. É um medo que está presente aqui diante de mim. Aí eu tenho que tomar providência, tá? Então, quer dizer, agora o medo de uma coisa que pode acontecer ou não no futuro, isso a gente não controla, Faria. E se a pessoa ficar preocupada demais com isso, ela caminha para um transtorno mental. Ok. Então... Bom, continuando aqui com o nosso psicoterapeuta clínico, Fernando Vieira Filho, 10 maneiras para controlar a sua ansiedade. Fernando, começar aqui com a primeira então, organize-se. Metas anotadas. Importante ali para se organizar? Ô Faria, para ajudar a pessoa a não ficar tão ansiosa, a pessoa tem que aprender a se organizar. Quer dizer, a pessoa tem que aprender o quê? A trabalhar com a agenda. Ou ela tem uma agenda virtual, eletrônica, num iPad, no iPhone, ou no próprio PC, lá o desktop. Ou então ela tem uma agenda, que é boa também, a agenda de papel, para a pessoa anotar. Aquilo ali dá uma segurança para a pessoa, viu, Faria? Para ela enfrentar a semana, o dia a dia. Quer dizer, ela sempre vai estar enfrentando o dia a dia organizada. Ó, amanhã eu tenho que fazer isso, isso, isso. O que eu quero fazer amanhã? Eu quero fazer isso. Então anota tudo ali. Então isso aí dá uma segurança para a pessoa. Beleza. Tá? Segunda maneira aqui para controlar a ansiedade, tenha iniciativa. Agir com tudo, de preferência quando estiver tudo tranquilo, né? Exato, viu, Faria? Por que isso? Porque tem gente que espera as coisas acontecerem para reagir. Então o ideal é que a pessoa está sempre de uma forma, como diz aí, proativa. Ela tem que estar sempre disposta à atividade, a agir antes que o fato ocorra. Então a pessoa tem que estar sempre procurando começar uma coisa e terminar. Porque tem muita gente que começa uma determinada atividade, viu, Faria, e não termina. Chega só na metade da atividade, começa a fazer outra coisa, dispersa. Você está entendendo? Então, quer dizer, isso aí traz muito estresse para a pessoa. E é sempre importante, né? Quando fala ter iniciativa, né, Fernando? Acho que em tudo na vida tem que ter, né? Tudo. Não ficar dependendo, parado ali, esperando as coisas acontecerem. Esperando acontecer para poder reagir. Pois é. Tá? Então a pessoa tem que estar sempre buscando o quê? A solução do problema, tá? Antes que o problema fique difícil demais. Com certeza. Bom, a terceira maneira aqui para controlar a ansiedade, achei interessante essa também, porque é uma situação que eu sempre passo, né? Ou seja, é o passo a passo, fazer uma coisa por vez. Não adianta querer abraçar o mundo, né? Não, é o passo a passo, é viver o aqui e agora, é o dia a dia. Hoje está tudo bem? Tá, graças a Deus, então eu tenho que fazer, já fiz o que eu deveria ter feito. Amanhã é outro dia. Quer dizer, como você já anota na agenda, tá? Você já sabe o passo a passo para aquela semana. Então a pessoa tem que estar sempre pronta e sempre organizada nesse sentido. Acaba e fazer uma coisa, né, de cada vez. Porque acaba atrapalhando, né? Porque você começa a fazer uma coisa, mas está pensando na outra que você tem que fazer, acaba as duas ficando prejudicadas. Fica prejudicado. E nós que somos homens, tá? Os homens eles têm uma dificuldade maior em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tá? A mulher ela tem mais facilidade para levar 2, 3 frentes ao mesmo tempo de trabalho. O homem consegue fazer uma de cada vez. Então tem que procurar fazer bem feito. Fazer e terminar. Depois começa a outra. É um degrau depois do outro. Viu, e aí a coisa fica mais fácil. Isso, né? E você evita o que? A ansiedade. Não se complica, né? E a pessoa não fica ansiosa. Por quê? Porque ela sabe, ela está vendo que está progredindo. Bom, certo? A quarta maneira aqui, achei interessante a palavra, até o Cássio também falou que não estava sabendo qual que era, mas já tinha visto por aí, né? Sem procrastinação. Isso. Procrastinação. Ou seja, pare de adiar as coisas. Exatamente. Essa palavra procrastinação, ela quer dizer isso, essa mania que o ser humano tem de ficar deixando para amanhã o que pode fazer hoje. Porque na realidade o amanhã é sempre um futuro. E a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então a gente, se puder fazer hoje o que pode ser feito, vamos terminar. É aquela questão de começar e acabar. Tá certo? Um ditado, né, que fala, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Isso é a procrastinação. Tá? Então o ser humano ele tem mania de procrastinar as coisas.
É uma coisa natural no ser humano, infelizmente. Amanhã eu resolvo isso. Amanhã, depois, o amanhã vai ficando. Você está entendendo? Porque a única coisa, viu, gente, que a gente tem controle absoluto, sabe de que é? É do aqui e agora. Ó. Esse momento que eu estou falando com vocês na televisão é um momento real no universo. Então, quer dizer, eu tenho controle daquilo que eu estou fazendo agora, nesse momento. Agora, no futuro, eu não sei. Você está entendendo, Faria? Então, a gente tem que parar com essa mania de procrastinar. Até porque, Fernando, estava observando aqui, porque a pessoa que adia as coisas acaba queimando a primeira maneira aqui, que é organizar-se, né? Exatamente. Porque se você se organiza para amanhã você resolver, chega amanhã não resolve. Tá, aí já acumulou. Já acumulou. Você está entendendo? E isso aí começa a gerar um estresse no ser humano. Aí a pessoa já começa a ficar ansiosa. Ah, meu Deus, será que eu vou terminar? Como é que eu vou conseguir no final da semana atingir meu objetivo, minha meta? Você está entendendo? Aí vem a ansiedade. Aí vem a ansiedade. Então, gente, vamos evitar isso, evitando a procrastinação, que é uma palavra difícil, mas quer dizer simplesmente, não deixe para amanhã o que você pode fazer, quer dizer, deixar para amanhã o que você poderia ter feito hoje. Bom, e a quinta maneira aqui, as outras 5 a gente vai deixar para depois do intervalo comercial, a quinta maneira, amplie sua fé. Medo é falta de fé. Isso. O que é o medo? O medo é uma coisa natural, a gente sente medo, todo ser humano sente medo. Aliás, o indivíduo que é corajoso não é aquele que não tem medo. O indivíduo corajoso é aquele que sabe enfrentar o medo. Tá certo? Então, quer dizer, o que é esse medo, essa coisa? Porque a ansiedade é esse medo que a gente sente, Faria, por uma coisa que vai acontecer no futuro, poderá acontecer ou não poderá acontecer. Então, lembrando que o ansioso é aquele indivíduo que está sempre deslizando para o futuro. Ele tem mania de deslizar, ele tem uma compulsão de viver no futuro. Você está entendendo, Faria? Isso gera o quê? Um transtorno mental. Então, a pessoa, para evitar, é isso aí que está aí. Ó. Lembra do Roberto Carlos? Esta fé que me move, vamos embora, né? É a pessoa entender que o futuro, gente, ninguém sabe. Só a Deus pertence, como diz o ditado. Se a Deus pertence, meus amigos, vamos deixar na mão dele. Tá? A gente não tem que se ocupar com o futuro. Ah, eu vou morrer de que jeito? Será que eu... Tem gente, Faria, que tem medo. Ah, será que eu vou ter medo de ter câncer? Olha, gente, se você tiver que ter um câncer, você enfrenta o câncer quando ele acontecer. Agora, você ficar sofrendo por antecipação, você vai sofrer 2 vezes. Agora e quando você chegar a ter. Agora, se você vai chegar a ter, ninguém sabe. É verdade. Só Deus. Bom, nosso telespectador internauta, a próxima, pensamentos otimistas, ou seja, ver projetos se realizando. Exatamente, Faria. Então, a pessoa tem que ser o quê? Otimista, pensar no melhor. Porque a energia que o indivíduo gasta para pensar no pior é exatamente a mesma energia que ele gasta para pensar no melhor. Então, vamos pensar no melhor. Não custa nada. Quer dizer, o futuro ninguém sabe. Então, para que você vai criar um futuro assustador? Vamos criar um futuro colorido. Porque tem gente que já pensa no futuro negativo, né? Então vamos pensar no futuro positivo. Positivo. Não custa nada, é de graça. Exatamente. Bom, este é o sexto. A sétima maneira aqui, permita-se relaxar. Ou seja, aproveitar pelo menos uma vez ao dia. Relaxar, escutar uma música bacana, você está entendendo? Quem gosta do Roberto Carlos, escuta o Roberto Carlos, que relaxa também. Quer dizer, qualquer música, ou qualquer minuto que você tirar para escutar uma música, para pensar em coisa boa, você está relaxando. E música sempre é uma boa alternativa, né? Qualquer música. Tirando aí o heavy metal... Qualquer música é boa, viu, Fábio? Tá certo. Bom, a oitava maneira aqui, aproveite o tempo, ao invés de reclamar. Isso, aí volta lá na questão da organização, né? E da procrastinação também. Quer dizer, a gente tem que aproveitar o tempo. Já é tão curto, né, Fernando? Exato, a gente tem que fazer o que pode no tempo hábil que você tem. Tá? E nunca deixar para depois, senão vai gerar o quê? Uma ansiedade, novamente. Viu, Cássio? A gente fala aqui, ó, o dia tem 24 horas, já não está dando, não. Né? O Cássio precisava de 30 horas para resolver os problemas dele. Aí cria ansiedade. Exatamente. Né? Muito bem. A nona maneira aqui é tenha o plano B. Ou seja, a ansiedade acaba diminuindo. Tem muita gente que não tem o plano B, né? Vai no A e acaba se ferrando depois, né? Porque na realidade, viu, Faria, a gente sempre tem que ter um plano B para tudo que a gente faz na vida. Todo projeto que você começa, procurar ter um plano B. É lembrar do cidadão inglês.
Tá? O cidadão inglês, ele tem como costume, toda vez que ele sai de casa, ele leva um guarda-chuva, porque não sabe se vai fazer sol ou chuva. Então, quer dizer, esse é o plano B. Tá? Então, a gente tem que procurar em todos os procedimentos, em todo o trabalho que a gente vai fazer, projeto, alguma coisa, sempre tem um planinho B. Quer uma dizer, segunda alternativa. Isso, é uma carta na manga. Tá? Qualquer problema que dá, você puxa a cartinha ali. Ó. Você tem um as de espada ali na mão. Mas se for um zap é melhor, viu? Exato. Bom, e a 10ª aqui, boas lembranças. Isso. Boas lembranças são fantásticas, né? Ou seja, aqueles bons momentos vividos. Exato, porque todo mundo tem um bom momento na vida. E a boa lembrança, o que ela faz? O efeito de relaxamento. Ela te relaxa. Então você está preocupado lá com alguma coisa que você tem que empreender, um projeto, um trabalho que você tem que fazer, está esperando? Começa a pensar em coisas boas. As lembranças boas, o dia do seu casamento, o dia que você deu o primeiro beijo, você entendeu? O dia que seu filho nasceu. Quer dizer, boas lembranças. As lembranças marcantes, boas. Boas, né? Boas, tá? Porque o fato de você pensar em coisas boas, em lembranças boas, isso relaxa. Ô, Fernando, por falar em relaxar, a atividade física, igual, por exemplo, a natação, que é muito recomendada para a pessoa, né, em casos de questão corporal e até mesmo para ansiedade, é realmente um fator muito importante? Eu faria qualquer atividade lúdica, tá, ou esportiva, natação, corrida, caminhada, é excelente para a pessoa o quê? Esvaziar a ansiedade dela. Olha bem o que eu estou falando, esvaziar. Deixar a ansiedade sair pelo ralo, tá? Porque quando você está fazendo uma atividade física, natação, corrida, ou está fazendo uma caminhada, o que acontece? Você começa a focar naquilo que você está fazendo. Só o fato de você focar naquilo que você está fazendo, naquela atividade física, aquilo ali já se faz como um relaxamento. Sempre importante. É então, importantíssimo. Por quê? Também, Porque né? a atividade física, ela libera também a dopamina, que é um neurotransmissor que faz com que a pessoa tenha sensação de prazer. Até o pessoal comenta que por exemplo, durante o dia é muito complicado, né? Isso. Mas as atividades físicas geralmente são feitas no início do dia, para já chegar relaxado para o trabalho, para aquela missão, e no fim do dia, depois que teve aquele dia meio estressante, né? Desestressante. Então, até aí, a gente vê os professores de educação física, eles sempre falam que a melhor hora de fazer atividade física é à tarde. Por quê? Porque aí você já desestressa ali. Vai para casa, toma um banho, relaxa, vai assistir uma televisão, uma comédia na televisão de preferência. Tá certo? Só não pode assistir programa político, aí estressa tudo de novo. Bom, Fernando, e quando que a ansiedade vira uma doença? Então, quando ela vira uma doença justamente quando você começa a ter aquela compulsão pela ansiedade. Você fica compulsivamente ansioso. Você não consegue desligar da ansiedade. Tá certo? Você está sempre vivendo o futuro. E aí começa também os sintomas físicos também da ansiedade, que é sudorese, taquicardia, quer dizer, o coração começa a bater acelerado, tá certo? Você começa a ter problema no estômago, problema no intestino, você não consegue ter uma noite de sono produtiva. Você me falava aqui nos bastidores, durante o intervalo comercial, que tem tratamento. Tem tratamento. Existe o tratamento psicoterapêutico, quando é uma ansiedade leve, e o tratamento médico também, com medicamento. Tá? Principalmente aqueles medicamentos que são feitos à base de inibidores de recaptação de serotonina. São antidepressivos com essa característica de inibir a recaptação da serotonina. Não são calmantes. Não são calmantes. Os calmantes que a gente fala são aqueles de tarja preta, tá? Que são os famosos ansiolíticos. Tá? Então, hoje em dia, o tratamento preferencial é feito com antidepressivos, com essa característica de inibir a recaptação da serotonina. Tá certo? E aí você faz o tratamento conjunto com medicamento, junto com a psicoterapia. Aí você pode acrescentar também homeopatia, florais de Bach, que são muito bons também. Interessante. Tá? Bom, só para fechar aqui, Fernando, até você trouxe para mim, esse tema que nós abordamos hoje é de autoria também da psicóloga clínica Eliana Barbosa. Isso. E ela fecha tudo isso dizendo assim, abre aspas, hoje mesmo comece a colocar em prática estas dicas e se sentir mais em paz consigo mesmo e confiante em relação ao futuro. Está em suas mãos.
Fecha aspas. Beleza. Beleza. Então, e falando na Eliana também, ela tem um e-book, viu, Faria? E esse e-book é para a pessoa aprender a controlar o estresse, para ela saber lidar, com dicas para saber lidar com estresse e ansiedade. A pessoa vai ganhar aqui com a gente? Isso, é esse aí, ó. Mas para ganhar esse e-book, a pessoa tem que entrar no link, esse link está aí abaixo, ó. poderosasEfelizes.com.br. Adeus ao estresse e ansiedade 2. Então a pessoa copia isso aí, ó, e pode entrar nesse site que ela vai ganhar esse e-book e vai chegar no e-mail dela. Olha que beleza, hein? Que beleza. Então a pessoa ali tendo essas informações, ouvintes aqui do telespectadores, os internautas, já aproveita, entra lá no link e aí com certeza vai ter aí as informações. E ansiedade é sempre muito importante, né? Nesse link que está embaixo aqui, ó. Repete para nós, Fernando. www.poderosasEfelizes.com.br. Adeus, né? Ao estresse e ansiedade 2. Entrou aí, com certeza a pessoa vai ter lá gratuitamente todas essas informações, esse bate-papo que nós tivemos aqui. Isso, importante, tá lá. né? Então tá bom. Fernando, psicoterapeuta